A aula online de saúde ambiental. Eu gostaria de conversar com vocês uma coisa muito importante, porque nós, logo desde o primeiro dia de aula, falamos que uma das coisas importantes para cuidarmos do nosso ambiente, que seria cuidarmos do nosso solo, da terra, cuidarmos do ar, cuidarmos da água. Eu disse para vocês que uma das coisas, e a gente estudou em aulas passadas sobre a poluição, uma das coisas que polui muito, uma das coisas que degrada muito o meio ambiente, uma das coisas que acaba com a saúde do ser humano no meio ambiente, que acaba com o meio ambiente, é o descarte de lixo. É uma das coisas, é o descarte de lixo de forma incorreta. Então, nós temos vários pontos para estudar quanto ao descarte de lixo, porque cada tipo de lixo deveria ser descartado de uma forma correta, numa situação correta, porque cada um tem a sua condução para ser tratado. Então, nós vamos começar com uma coisa que vai ser da vivência de vocês muito grande, né? Nós somos da área da saúde, então um lado desse descarte de lixo que vocês vão vivenciar desde do primeiro dia da sua prática clínica. Claro que eu estou aqui falando para alunos tanto da odontologia como da psicologia. A psicologia, evidente, em muitos momentos, ela se faz dentro de hospitais. Ela não gera muito lixo hospitalar, apesar de que remédio não deixa de ser lixo, e muitas vezes os pacientes de vocês fazem uso né? Então, o que eu preciso contar para vocês é que a gente vai estudar algumas dessas categorias de lixo nessa aula. Eu estou abrindo a aula com uma foto da nossa universidade, certo? Porque eu estou com muita saudade de lá. Eu estou com muita saudade de vocês, eu gostaria muito de estar próximo, a gente nunca valorizou tanto o barulho da sala de aula, a conversa dos alunos, a gente nunca valorizou tanto. Vou entender diferente nas próximas aulas que pudermos ter presencial, se Deus quiser, ainda com vocês, tá? Então vamos partir para o tema de lixo hospitalar, para conhecermos um pouquinho o mal que esse descarte incorreto faz na saúde ambiental, na vida, na saúde do ser humano, tá? Como consequência. O que é um lixo hospitalar? Então vamos começar primeiro com esse tema. O que é um lixo hospitalar? Ele é também conhecido como um resíduo hospitalar. É formado por uma série de resíduos que são gerados nos ambientes hospitalares tradicionais e nos ambientes hospitalares domésticos. Hoje a gente tem uma realidade muito grande de home care, de pessoas internadas com toda a estrutura hospitalar, pessoas inclusive que ficam anos às vezes naquela situação, onde claro, existem cuidadores, o sistema de home care coloca enfermeiros, mas eles têm que ser muito treinados, principalmente porque estão dentro de uma residência de uma pessoa, quanto a esse descarte, tá? Então, existem vários tipos de lixos hospitalares e cada um terá que ter um descarte e uma condução para a sua destruição diferente. Continuando no tema, o que é um lixo hospitalar? Ele, por vir de ambientes hospitalares ou ambientes domésticos transformados em verdadeiros hospitais, o quarto de uma pessoa doente por muito tempo, esse tipo de lixo possui grande risco de infecção ou de contaminação. Se existe esse risco, ele é preciso então que esse lixo tenha um tratamento muito especial quanto ao seu destino, onde ele pode ser descartado, como ele deve ser acondicionado. E não pode, em hipótese alguma, ser tratado como um lixo comum, como um lixo residencial, como um lixo industrial. Ele é um lixo totalmente com condições totalmente diferentes de tratamento. Existem várias categorias de lixo hospitalar. Elas são classificadas em grupos, vocês vão ver, ao longo da sua prática clínica, ao longo da sua vida profissional, vocês vão ver que elas são divididas. Então, tem o grupo A, que é chamado do
risco biológico. Ele engloba os componentes com possível presença de agente biológico, de agente que tem característica de maior virulência ou concentração. Podem apresentar risco de infecção. Por exemplo, placas e lâminas de um laboratório, onde vão fazer uma pesquisa, onde vão fazer um estudo de um material colhido de um paciente. Por exemplo, carcaças, peças anatômicas, membros, tecidos, bolsas transfusionais contendo sangue, dentre outros tantos que podem, até as bolsas com resto de soro que foi ministrado ao paciente, que foi feito num tratamento, resto de remédio via oral, tudo isso é considerado um risco biológico, porque ele é um grupo A, são os lixos biológicos. Grupo A, continuando, deve ser acondicionado em saco plástico branco, leitoso, bastante resistente, impermeável, claro, porque tem muito lixo aí que a gente já citou, que é líquido, né? Bastante impermeável. Esses resíduos do grupo A, eles são identificados pelo símbolo de substância infectante, com rótulos de fundo branco, desenho e contorno preto. O destino final do lixo biológico, que leva ao ser humano a ter um risco biológico de infecção ou de contaminação, eles devem ser, o destino final, incinerados. Vamos então partir para outra categoria, para outra classificação dos diferentes lixos de um hospital ou de um sistema que serve como hospital por um determinado tempo para uma pessoa. O risco químico, que é o grupo B. Então, nós temos o biológico, recapitulando, e o lixo químico. O risco do lixo biológico é contaminação, infecção, e o risco químico contém substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo do quê? Das suas características. Por exemplo, corrosão, reatividade e toxicidade. Tá? Então, lembrando que o biológico, infecção e contaminação. O risco químico, o lixo químico, ele pode trazer ou provocar corrosão, alguma reatividade e principalmente toxicidade. Exemplo, medicamentos apreendidos, reagentes de laboratório, resíduos que possam conter materiais pesados, metais pesados, dentre tantos outros, que vai depender do tipo de trabalho hospitalar, de tratamento hospitalar. Os hospitais também são diferentes uns com os outros, ou no mínimo os setores são diferentes uns dos outros, tá? Então vejam agora, inclusive, mais uma vez citando esta pandemia, citando essa nossa realidade absurda que a gente está vivendo, vocês veem até que foram construídos hospitais de base, hospitais no Pacaembu, no Anhembi, aqui em São Paulo, nos outros estados, em outros lugares, para pessoas que não têm que estão em estado leve ou moderado da doença, não os graves. Então, concordam que o tipo de tratamento para esses pacientes é diferente do outro que está numa unidade de terapia intensiva, num CTI, tudo isso. Então, mesmo dentro dos hospitais, existem diferenças dessa possibilidade de contaminação, dessa possibilidade de toxicidade. Então, mesmo dentro dos hospitais, vocês vão ver. Por isso que a gente coloca o dentre outros, porque cada um tem uma característica diferente. E cada um deve ser tratado de forma diferente, o seu descarte, o seu acondicionamento e depois o seu destino, tá? O grupo A, o grupo de risco biológico, ele deve ser acondicionado, desculpem, eu mudei errado. O grupo B, que é um risco químico, vamos continuar, ele pode trazer toxicidade, e aí a gente vai partir para o outro tipo de
acondicionamento diferente, que é outro tipo de lixo, que é o grupo C, que são, gente, às vezes vocês veem assim um pouquinho desse vai e vem, eu estou na frente de 2 computadores, por quê? Porque uma eu estou narrando e na outra eu estou mandando como um vídeo. Tem alguns dos alunos que estão preferindo a aula em PowerPoint narrada pelo tipo de equipamento que vocês têm para abrir. Tem outros que estão preferindo em forma de vídeo. Então, eu estou mandando dos 2 jeitos para que vocês possam. Então, quando eu tenho que mudar um slide, às vezes eu clico diferente de um para o outro e eu tenho que acompanhar junto, tá? Então, o grupo C, que seriam, então, o lixo com rejeitos radioativos, resíduos, né? No caso, lixo ou descarte de produtos que possam levar à contaminação por radioatividade. Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionucleidos em quantidades superiores aos limites de eliminação especificados nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é esse símbolo aí, que é CNEN, como por exemplo, são serviços de medicina nuclear e radioterapia. Por exemplo, centros de diagnóstico, onde o descarte deve ser feito corretamente. Deverão, então, ser acondicionados em recipientes blindados. Eu acho que contei para vocês que não faz muito tempo essa cultura do descarte correto, não nos hospitais, mas por parte da população, é uma coisa super recente. Há poucos anos atrás, quantos de nós já teve a necessidade de tirar uma radiografia, certo? Para um diagnóstico dentro da clínica odontológica o tempo todo. É necessário em muitas das disciplinas, em muitas das áreas, em muitas das clínicas de vocês. Mas dentro de um hospital, então, mais ainda. E cada dia os equipamentos de exames diagnósticos, os equipamentos que fazem qualquer tipo de trabalho dentro da radiologia, cada dia maiores e mais equipados e numa quantidade maior, e são pedidos exames numa quantidade maior. Então, tomografias, ressonâncias, radiografia simples, quantos e quantos exames nós acabamos levando para casa, não levamos? Por quê? Porque o exame diagnóstico, todo exame diagnóstico é uma documentação, é sua, é do paciente. Então, depois de tratado, muitas vezes enquanto está em tratamento, fica em poder, por exemplo, na clínica ortodôntica, em poder do ortodontista, mas no término do tratamento, a documentação é entregue ao paciente. Então, quantas e quantas vezes a gente vai juntando, porque isso é importante até nós termos, né? Mas hoje não, com o digital fica tudo muito mais tranquilo, assim, de precisarmos um dia, ligamos para o centro de diagnóstico e eles nos dão uma cópia. Mas quantos de nós levávamos para casa isso e depois de muito tempo, eu mesma, que sou professora hoje de saúde ambiental, há anos atrás, tive um problema muito sério de um vazamento na minha casa. E eu tinha uma caixa de radiografias. Gente, eu tenho 65 anos, faz uns 10 anos isso. Então, eu tinha já bastante idade. Imagina quantas radiografias eu tinha guardadas nesse meu armário. E eu tive que descartar. Descartei, sabe onde? No lixo. Pedi no meu prédio um saco de 100 litros, coloquei, achando que estava pondo separado do meu lixo orgânico, separado do meu lixo reciclável, mas descartei no prédio, ou seja, dentro de uma coleta que depois seria pega na rua, essa coleta. Então, essa cultura não é muito antiga, é super recente da gente ter aprendido algumas coisas. E eu contei para vocês também que achei incrível um dia, saindo aí da universidade, e precisei fazer uma radiografia por uma dor que eu estava sentindo, e passei numa clínica de ortopedia até relativamente modesta, simples. Passei numa clínica apenas para radiografar, para ver se eu tinha fraturado ou não. E eu passei lá e foi muito gostoso. Eu já ministrava a saúde ambiental, saúde pública na época, saúde coletiva e saúde pública. Mas já me preocupava muito com isso, já estava cuidando muito da minha natureza, cuidando muito do meu meio ambiente, eu já estava com
educação e um desenvolvimento. Não era para tudo, porque não era tão comentado como hoje, sustentabilidade, tudo isso, como a mídia fala toda hora, como os jovens estão muito antenados para tudo isso. Os idosos não tiveram essa cultura. E eu vi uma caixa bem grande com um corte em cima dela para serem descartadas e estava escrito aqui: deposite aqui sua radiografia, ela terá um fim correto, ela terá um encaminhamento correto, tá? E eu nunca tinha visto isso, e olha que eu já tinha frequentado grandes centros diagnósticos. Nunca, quando nos entregam uma radiografia, dizem cuidado com o descarte no dia que for descartar. Eles dizem sim, cuide, guarde, porque pode precisar para um próximo exame você trazer, mas a preocupação era essa. Cuidado, porque vocês podem trazer para que a gente compare resultados, etc. E não para que você não polua o seu meio ambiente. E não para que você não descarte um lixo radioativo, tá? Que é um filme radiográfico. Não para que você não descarte. Baterias de celular, a gente comprava, trocava celular. Celular tem desde 93 no Brasil. Tá? Quantas e quantas baterias que nós descartamos? Vocês não, que talvez em 93 ainda tivessem, né, pensando em vir ao mundo. Mas eu digo, por exemplo, muitos de vocês sabem que seus pais tiveram celular e quantos descartavam, sabe aonde? Não quero mais, guardava e de repente ia juntando e jogava. Isso é uma coisa mais recente, esse cuidado de descartar no lugar correto, ou alguns lugares que vendem, que comercializam, pedirem que devolvam lá para que tenha um fim correto. Bateria, pilha, também descartávamos em qualquer lugar. Lixo. Então, hoje a gente sabe, todos têm que ter um fim muito bem endereçado, porque vejam, eles devem ser acondicionados em recipientes blindados. Continuando no grupo C, que são os lixos radioativos. Lembrando que o grupo A eram os lixos biológicos, que provocavam o quê? Contaminação e infecção. E o lixo B era o lixo químico, que provocava toxicidade, dentre uma das características. E o lixo C, os radioativos, que é o grupo C. São representados pelo símbolo internacional de presença de radiação ionizante. São os trifólio de cor magenta, em rótulos de fundo amarelo e contornos pretos, acrescido da expressão material radioativo. Aí, agora passamos para o lixo D, que seria de resíduo comum. Eles não apresentam um risco biológico, não apresentam um risco químico ou radiológico à saúde da pessoa ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares, porque mesmo num hospital, mesmo num centro, numa clínica, num centro, num posto de saúde, existem todos essas três categorias anteriores que nós falamos, a A, B e C, mas também existe o lixo, o grupo D, que são resíduos comuns, porque existe sobra de alimento, preparo de alimentos para esses internos ou para essas pessoas que estão ali frequentando ou trabalhando ou servindo. Resíduos de áreas administrativas, por exemplo, copinho de café, o copinho plástico, claro, de café, que depois a gente vai falar também desse descarte de lixo, né, dos recicláveis, ou usar o mínimo possível os plásticos. E os resíduos do grupo D, eles podem serem destinados à reciclagem, quando forem plásticos, e claro, o resíduo orgânico ao seu tratamento específico, que pode ser reaproveitado para tanta coisa, que inclusive a gente vai, ao longo dessa nossa disciplina, desenvolver com vocês. Ainda dentro desse grupo D, que é do resíduo comum, quando adotada a reciclagem, sua identificação deve ser feita nos recipientes e nos abrigos de guarda desse recipiente, nas caixas, nos recipientes, usando o código de cores e suas correspondentes nomeações. Isso foi baseado numa lei, numa resolução
do CONAMA, no número 275/1, que foi a primeira que teve, em símbolos de tipo de material reciclável. Então, até o material reciclável, que a gente, graças a Deus, hoje tem uma cultura de descartar nas residências que ainda não tem essa coleta separada, existem pontos de coleta espalhados pela cidade toda, quase todos os supermercados Pão de Açúcar tem, quer dizer, e é uma coisa que tem na cidade de São Paulo inteira e muitas lojas no Brasil. Então, a gente também tem que cuidar, não é apenas separar e, por exemplo, colocar no descarte da sua casa ou do seu prédio e que este não tenha uma coleta de lixo separada, tá? E que não é difícil, são muitos e muitos e muitos e muitos lugares que não tem essa coleta separada. Tá? E às vezes até pela dificuldade de se contratar, tem que pagar em muitas vezes essa coleta separada e, por exemplo, muitos condomínios, até considerados de alto padrão, não tem. Ainda falando dos resíduos comuns, que são do grupo D, deve ser utilizada a cor cinza ou preta nos recipientes. Pode ser seguida de cor determinada pela prefeitura. Cada cidade, então, pode ter a sua diferença para essa coleta desse tipo de lixo. Caso não exista esse processo de segregação para reciclagem, de separação nas diferentes categorias, não há exigência para a padronização de cor desses recipientes. O destino final desse grupo D serão reciclados, reutilizados ou aterrados. Aterrados, desculpem. Aí nós temos a quinta categoria do lixo hospitalar. Gente, muito importante. Lembra quando a gente deu água para vocês, a aula de água ou de meio ambiente? Eu sei que eu coloquei aquela chargezinha, aquele desenho dos peixinhos se conversando, né? Dos peixinhos se conversando e um perguntando pro amigo, pro colega, peixinho ali do lado do oceano, e perguntando se ele estava fazendo acupuntura, porque ele estava todo espetadinho de agulhas, lembram? Era uma charge, mas é uma grande realidade. Quem estuda saúde ambiental, quem se aprofunda em saúde ambiental, são coisas absurdas o que a gente está vendo no lixo dos oceanos, tá? O que está acontecendo no lixo dos oceanos. Porque esse lixo, por exemplo, o hospitalar ou o clínico, né, o de clínicas, que é considerado como lixo hospitalar também, porque tem perfuro cortante, tem radioativo, tem químico, tem biológico, junto de todos, então tem todas as categorias, você tem que fazer um pagamento para essa coleta separada, você tem que acondicionar em lugares separados. E, infelizmente, a gente sabe denúncias e denúncias que existem para a Secretaria do Meio Ambiente de encontrarem esse tipo de descarte, que sabe aquelas caixinhas de consultório que todos vocês já frequentaram, um consultório médico ou uma sala de procedimentos ou um hospital que tem aquela caixinha amarela para o perfuro cortante ou um laboratório para fazer uma análise clínica, e vocês sabem aquela caixinha onde o enfermeiro ou o profissional, né, o dentista, o médico, jogam naquela caixinha. Foram feitas inúmeras denúncias de consultórios que não detectaram exatamente de onde, mas denúncias de encontrarem isso em caçambas ou em latões de lixos da rua, da via pública. É um absurdo, né? Então, esses materiais perfuro cortantes ou materiais escarificantes de fazer escara, que seriam bisturis, tudo isso, tais como lâminas de barbear. Então, até doméstico, veja que a gente deveria ter um tratamento diferente, porque lâmina de barbear muitas vezes é usado, homens e mulheres usam com fins diferentes, mas usam, né? Então, agulhas, ampolas de vidro, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, espátulas e outros similares, acondicionados em recipientes rígidos, preenchidos somente até 2/3 da sua capacidade. Não pode lotar, sabe aquela caixinha que é o mais comum de você ver nos consultórios? Não pode lotar, ela tem que ficar até 2/3, inclusive pelo perigo desse acondicionamento, tá bom?
Ainda dentro do grupo E, que são os perfurocortantes ou perfurocortantes, eles são identificados pelo símbolo de substância infectante com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos acrescidos de inscrição de resíduo perfurocortante, para que, inclusive, na coleta desse lixo, que normalmente é uma coleta individual, separada, como vocês podem ver na figura aí à direita, tem que ser paga, inclusive existe uma taxa para essa coleta, para esse pagamento, e por isso tem que ser descartado ali, porque a gente sabe que dali vai ter o destino para a sua eliminação no meio ambiente depois de muitos e muitos anos, vai ser dali que vai ser feito esse tratamento diferente, por exemplo, de um lixo doméstico, de um lixo orgânico, de um lixo reciclável. Aí, então, esses diferentes lixos que a gente falou para vocês, tá? Então, quando é coletor branco, aí curativo, cobertura, dispositivo de acesso venoso, todo sem agulha, tá? Dreno, equipo, garrotes de vários equipamentos, aquela borracha, esparadrapo, fio de sutura, fita de glicerina, né? Gaze de glicemia, quer dizer, desculpem. Ele tá pequenininho aqui para mim, apesar do computador ser, eu tô com um grande e um pequeno, mas mesmo assim. E várias outras outros equipamentos ou materiais que são usados. Esses nos hospitais, nas clínicas e nos atendimentos a pacientes. Aí nós temos o coletor preto, que deve ser usado nessas condições e nessa situação, são esses os materiais que devem ser usados. Para onde vai o lixo hospitalar? Qual é o destino, então, quando você paga o descarte correto deles, faz o descarte correto deles e entrega nas mãos de empresas corretas, de empresas sérias que vão fazer esse destino? Os materiais radioativos e químicos devem ser incinerados e jamais dispostos no meio ambiente. Os plásticos, os metais, os papéis, os papelões, vidros, assim como os demais materiais recicláveis, devem ser inseridos dentro de um processo, ou seja, enviados aos centros de reciclagem. Continuando, os materiais perfurocortantes, infecciosos, peças anatômicas, sangue, esses devem ser o lixo hospitalar que requer maior atenção por parte dos profissionais. Eles devem ser identificados e colocados em caixas de papelão e sacos plásticos específicos, como a gente viu em cada uma das categorias A, B, C, D e E, além de específicos para o descarte, além de incinerados e encaminhados aonde? Para os aterros sanitários. Então vejam o cuidado que nós temos que ter. Estamos falando de uma categoria de lixo, quer dizer, que tem 5 categorias diferentes dentro dos hospitais e clínicas, etc., especializados, mas nós estamos falando de um descarte na natureza, de um descarte a favor da natureza que deve ser feito corretamente, a favor do nosso meio ambiente, a favor da nossa saúde, da saúde do nosso ambiente, para, consequentemente, a nossa saúde. De lixo hospitalar. Então, vocês sabem que tem outras tantas categorias que nós temos que estudar sobre esses descartes diferentes, de tipos diferentes de lixo. Os problemas que o lixo hospitalar, então, podem causar, como a gente falou em cada uma das categorias, que seria a contaminação, a toxicidade desses diferentes produtos, então vamos dar uma relembrada e lembrar. Contaminação. Pode contaminar o meio ambiente, afetando o quê? A qualidade de vida da população. Por quê? Porque o meio ambiente é o que nos dá o meu bom ar para respirar, a minha boa terra para plantar, a boa água para beber e para irrigar tudo isso. Então, se contaminar essas 3 grandes coisas da natureza, nós estamos com possibilidade de nos contaminarmos, de adoecermos. Por isso que chama-se saúde ambiental.
a disciplina. Os catadores que fazem coleta nos lixões, gente, se nós não eliminarmos de forma correta, comecem a aprender quando quebram vidro em casa, escrevam vidro quebrado, coloquem numa outra embalagem, coloquem embalagem, por exemplo, de papelão, de papel, e escrevam, sabe? Façam uma... para não cortar a mão. Eles usam muitas vezes, evidente, luvas grossas, mas não é em todo lugar. A gente vê catadores de rua, às vezes de uma forma tão simples, eles fazendo aquela coleta, eles olhando aqueles tambores de lixo em parques, em ruas, em vias públicas e pegando com a mão tudo aquilo. Então, se descartarmos garrafas quebradas, copos quebrados, lixo até doméstico de vidro quebrado, vamos fazer a identificação para não sermos os causadores, sem nem sabermos, de um corte na mão de uma pessoa que às vezes nem tem uma condição de tratar, de ir para algum lugar e que às vezes tem um destino feio mesmo, sabe? Às vezes eles podem vir a ter. Então, descartar, por exemplo, faca, descartar garfo, sem identificar que ali é diferente, jogar numa lata de lixo de cozinha, por exemplo. Eu não estou falando de lixo hospitalar, gente, eu estou falando de dentro da nossa casa, nós temos produtos que deveriam ser tratados como lixo hospitalar, por exemplo, os perfuro-cortantes, tá? O líquido, o cerume segregado pelo lixo sólido pode afetar os lençóis freáticos, contaminando a água de uma região inteira. Então veja o cuidado que nós temos que ter com os lixões. Às vezes eles são construídos corretamente, às vezes são lixões a céu aberto, formam um lixão em menos de um dia, às vezes numa região, tá? E às vezes próximo de córregos, próximo de córregos, e lençol freático tem pela cidade inteira, né? Por todos os lugares. Então, dependendo da profundidade ou dependendo da toxicidade ou do estrago que esse lixo possa fazer, é muito sério o que a gente está falando. Então, a separação do lixo é importantíssima. O objetivo disso é adequar a estrutura das unidades para o tratamento correto dos resíduos. Então, de acordo com uma norma 307 da Anvisa, de Vigilância Sanitária, né? Associação Nacional de Vigilância Sanitária. Os resíduos especiais, por exemplo, materiais farmacêuticos, radioativos e químicos, esses são os resíduos especiais. Os materiais farmacêuticos, eles são destinados de volta aos seus fabricantes para o correto descarte. Por isso que também descartar resto de remédio que não vai mais usar, que venceu, nunca no lixo, nunca no vaso sanitário, gente. Isso era uma constante. Eu sou idosa e, portanto, venho de uma cultura que isso era normal e a gente achava que era o correto. E agora, depois que surgiram esses movimentos de preservação do verde, de saúde ambiental, de sustentabilidade, é que começamos a aprender e vamos começar a ensinar tudo isso. A saúde ambiental, para o profissional da área da saúde, é uma coisa que nós deveríamos ser professores para o resto da vida. Nós somos formadores de opinião de saúde. Nós tratamos a saúde dos nossos pacientes. Então, por que não ensiná-los ou comentar sobre tudo isso quando a gente tem alguns pacientes que não têm ideia? Por isso que eu achava um absurdo você sair, por exemplo, com uma radiografia de um grande centro radiológico que eu já frequentei e sair com essa radiografia e nunca ninguém dizer cuidado no dia que você quiser jogar fora esse seu documento, porque inclusive existe época para ser guardado, ele é válido, por exemplo, vocês vão ver dentro da odontologia, por X anos, então existe época, depois vocês não precisam mais guardar, e nunca eu saí de lá sabendo onde descartar, a não ser numa clínica simples, há alguns anos atrás, mas não muito longe, ela já tinha esse descarte correto, e outros grandes centros, que eu não quero citar o nome, nunca comentaram. Tá bom? Então vejam bem, os plásticos, metais, papelão, vidro, assim como os demais materiais, são inseridos dentro de um processo de reciclagem normal de materiais, sendo na maioria dos casos levados à reciclagem ou postos de coleta de materiais recicláveis.
Continuando em separação do lixo, a importância é adequar a estrutura para o tratamento correto dos resíduos, eu repeti porque nós estamos continuando. Então, agora, os resíduos gerais. São materiais de áreas administrativas, como sucata, resto de papel, embalagem, resíduos alimentares, etc. E os resíduos infecciosos, materiais que contêm sangue humano, resíduos de diagnóstico, drenos e gases, materiais perfuro-cortantes, biópsias, e amputações, ou seja, pedaços de órgão, pedaços de tecido humano, resíduos de tratamentos como sondas, material patológico, dentre outros, gente. Só vivendo dentro de um ambiente hospitalar que a gente vai ver a gama de produtos que deveriam ser descartados de forma muito cuidadosa, de forma muito correta, para serem endereçados aos postos corretos de tratamento desse lixo. Os materiais perfuro-cortantes, como falei quando estávamos falando do grupo E, são colocados em caixas de papelão específica, sendo que os demais resíduos devem ser alocados em sacos plásticos brancos e identificados como material infectante, como a gente falou no grupo 1, lembram? A destinação final e a incineração é a incineração ou a coleta especial para depósito em aterro sanitário para aquele sabendo que tem um tratamento correto aquele aterro de verdade, não aterro feito pela mão humana, que são lixões a céu aberto. Bom, de onde vem todo esse risco, então? Por exemplo, no Hospital Albert Einstein, há algum tempo, mas de tudo isso que eu estou falando é algum tempo, mas é recente. Tanto que vocês mais jovens sabem exatamente o que vocês estão aprendendo desde a época da sua escola, coisa que não existia antigamente. A saber esse destino diferente para diferentes lixos. De acordo com um estudo feito pelo Hospital Albert Einstein, o maior risco ambiental a partir dos resíduos hospitalares é representado pelo lixo infectante. Caracteriza-se pela presença de agentes biológicos, como sangue e derivados, secreções, excreções humanas, tecidos humanos, parte de órgãos, peças anatômicas, além de resíduos de laboratório de análises e de microbiologia, de áreas de isolamento, de terapias intensivas, de unidades de internação, assim como os perfuro-cortantes. Uma vez que esses materiais entrem em contato com o solo ou com a água, podem causar sérias contaminações no ambiente, porque inclusive vocês podem saber que quando está no solo ou na água, uma hora também existe evaporação de água, e isto vai para onde? A atmosfera e ar. Então, podem causar contaminações no ambiente e causar danos à vegetação. Também podem haver sérios problemas caso esses materiais contaminados entrem em contato com rios, lagos ou lençóis freáticos que estão abaixo do nosso solo, pois desta forma a contaminação irá se espalhar com maior facilidade, prejudicando qualquer ser vivo que entrar em contato com essa água. Água a gente bebe, água estão os nossos animais aquáticos que a gente consome, peixinhos, todos os aquáticos que hoje, sexta-feira santa, para quem é católico e para quem cumpre, é nossa base de alimentação. Não sei o que eu vou fazer aqui, sozinha, dentro do meu apartamento há 21 dias hoje, 21 dias, tá? Então, com certeza algum filho meu vai me mandar um bacalhau, um peixinho e tchim-tchim, saúde para todos nós e que essa epidemia, essa pandemia, quer dizer, né, que começou como uma epidemia, pandemia, acabe logo para que a gente possa voltar à vida normal e possa pôr em obra tudo isso que a gente, em prática, tudo isso que a gente está estudando nesses dias, tá bom? E uma delas é saúde ambiental. Então, vamos lá. A incineração, uma forma também, como eu mostrei para vocês em algumas das categorias, seria incineração. Trata-se de um processo de destruição feito por meio, né, de uma queima de resíduos. É feito num gigantesco forno. A incineração também não é colocar no quintal de casa e queimar. Tá? A incineração do lixo hospitalar não é obrigatório como meio de tratamento, porém ainda é a melhor alternativa de tratamento
pelos seguintes fatores. Reduz drasticamente o volume do resíduo. Então, uma coisa que, imagine em todo o resíduo hospitalar, a quantidade que a gente vê aqueles tambores, né, até de tecido, com aquele círculo assim, e que vão jogando luva, descarte de avental, de máscara, de tudo, ali, aquilo é muito grande, reduz drasticamente o volume de resíduos, sobrando uma pequena quantidade de cinzas, que também vai ter o que? O seu destino correto. É um processo simples, apesar de crítico, quanto ao cumprimento dos procedimentos operacionais, que sejam corretos. Como desvantagem, claro, existe emissão de compostos tóxicos como os dioxinas e furanos, caso a usina de queima de lixo seja projetada e operada adequadamente. Tá? Então, tudo isso com muito cuidado, sempre dentro de locais sérios para este destino do lixo. O destino do lixo sempre deveria ser feito de forma adequada. Vejam ali, existem várias formas de serem descartados, mas todas elas devem ser, todos esses processos para todos os tipos de lixo que a gente estudou, de lixo hospitalar nesse caso, que a gente estudou dentro dessa nossa aula de descarte de lixo hospitalar, da importância de conhecermos o lixo hospitalar, devem ser feitas de forma adequada, seja ele qual for, ele tem que ser destinado da forma como nós desenvolvemos. Esterilização de resíduos hospitalares. Além de cuidarmos do lixo, temos que lembrar que tudo tem que estar muito bem esterilizado. Então, por exemplo, gorros, aventais que são reutilizáveis, lençóis do ambiente hospitalar, campos do ambiente hospitalar, muitas vezes eles são feitos de materiais que podem ser reaproveitados, e nesse caso tem que ser esterilizado. O processo de esterilização, tratamento dos resíduos do serviço de saúde ou lixo hospitalar, mais recomendado é o tratamento à pressão ou vácuo, né? Pressão vácuo, bombas a vácuo, com aplicação de alta temperatura com vapor saturado em um circuito rigorosamente protegido e monitorado. Então, recapitulando, temos todos esses diferentes tipos de lixos hospitalares e vamos saber o que fazer com cada um deles, onde colocar cada um deles. E aí a gente vai finalizar essa aula, lembrando que temos outros tantos tipos de lixos diferentes no nosso planeta, usados pelo ser humano. E para cuidar da saúde do ser humano, eles têm que ser descartados de forma correta, eles têm que ser acondicionados de forma correta, eles têm que ser eliminados de forma correta. Então, a gente termina por aqui o lixo hospitalar.